Olá meus amigos, estamos começando mais um Bom Dia Mercado, mais um planejamento de trabalho aqui no YouTube e esse é o dia com a maior quantidade de jogos da semana, mas não vamos reclamar porque na semana que vem tem data FIFA e aí vai ser uma escassez danada e a gente vai ficar com uma grade extremamente fraca, tá bom? Então vamos aproveitar. Eu separei 15 partidas pra gente poder comentar no dia de hoje. Obviamente tem muitas partidas no mesmo horário, a gente vai ter que fazer um filtro bem grande, mas o foco aqui é a gente escolher o maior número de informações, beleza? Como nesse domingo nós temos eleições, o sábado do Brasileirão vai ser cheio, tá? Temos aqui 7 jogos, praticamente, não é ao mesmo tempo, mas 7 jogos preenchendo aqui a grade do Campeonato Brasileiro. Destaque Vasco Juventude, tem Flamengo e Bahia, tem o Galo enfrentando o Vitória dentro de casa, o Palmeiras que segue na busca do Botafogo enfrenta o Bragantino em São Paulo, o Botafogo que eu já acho que eu já comentei, né, enfrenta o Atlético Paranaense, cenário extremamente difícil, né, porque agora o CAP só tem o Campeonato Brasileiro para se focar, o Corinthians pega o Internacional depois de perder por um gol apenas de diferença na Copa do Brasil, enfim, um cenário bem interessante no Brasileirão, mas no cenário europeu também temos grandes jogos, a Inter enfrenta o Torino, o Real Madrid pega o Villarreal depois de perder na Liga dos Campeões, na França para o Lille, o Leverkusen pega o Kiel depois de empatar com o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund depois de golear na Champions, o Celtic visita o Union Berlin e também temos no cenário inglês City, Fulham e Arsenal contra o Southampton, além do Liverpool, claro, que visita a equipe do Crystal Palace. Tudo isso e muito mais no planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 5 de outubro. Vamos começar o nosso planejamento dando uma olhada aqui no tamanho do problema, né? Aliás, como eu falei, não dá pra gente reclamar porque na semana que vem tem data FIFA. São 15 jogos que eu separei e aí eu já deixo pra você, óbvio, uma dica. Deixa eu baixar um pouquinho a mesa aqui. Eu já deixo pra você uma dica porque é impossível num sábado com trocentos jogos você conseguir ter o mínimo de atenção em 15 jogos num dia só, tá? Assim, é muito difícil, tá? É muito provável que você termine os 15 jogos no final do dia estafado, sem ter, muito provavelmente, um bom resultado, do que você consiga falar, poxa, aproveitei tudo que eu podia, todas as oportunidades. Não vai rolar. Na maioria das vezes não vai, é muito raro. Então, o que eu te aconselho é, se você pretende trabalhar das 8 às 23, ali no planejamento 8h30 às 23, você pode começar já a ceifar, cortar jogos ao mesmo tempo. É uma dica que eu deixo para você. Mas, se você não quiser fazer isso, você pode também ignorar uma parte do dia, algum horário, e aí focar, ter um pouco mais de atenção, né, num horário específico e fazer mais de um jogo ao mesmo tempo. Fica a teu critério, tá bom? Vou lembrar para você, se você não é inscrito nesse canal, muito prazer, meu nome é Theo, sou trader há quase 13 anos, tô nessa cachaça aqui no YouTube, fazendo vídeos todos os dias, fazendo nosso planejamento todos os dias há mais de 6 anos, eu acho, se eu não me engano. E vai ser um prazer ter você por aqui, tá bom? Se você não deu o like no vídeo também, me ajuda bastante. Vamos começar com o Crystal Palace e Liverpool, o primeiro jogo da parte da manhã ali que a gente tem pouca concorrência de horário, tá? Vamos começar falando sobre o Liverpool, que nesse momento, na tabela de classificação do inglês, teve 5 vitórias em 6 jogos. É isso? Acho que sim. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio já? Já dá para utilizar, né? Já dá para utilizar. Olha o Liverpool fora de casa na Premier League. Totalmente diferente do Liverpool da Premier League passada. O Liverpool da Premier League passada, ele até conquistou alguns resultados, mas a maioria das vezes era um Liverpool que precisava fazer o dobro do esforço. Sair atrás do placar, tinha que virar jogo. Quase sempre acontecia marcando gol no finalzinho. Então, foi um Liverpool que chegou longe, mas foi um Liverpool que fez o dobro de força. O Liverpool do Slot nesse momento, né, do novo treinador, ele é muito mais constante defensivamente. Então, um time que fora de casa venceu todos os jogos que disputou, tomou apenas um gol, marcou 7. Saiu na frente em todos os jogos, isso que mostra uma iniciativa muito grande. Não sofreu gol em quase 70%. Então, uma equipe muito sólida. O Crystal Palace, que na maioria das vezes costuma complicar a vida dos grandes na Inglaterra, em casa ainda não conseguiu conquistar nenhuma vitória, não saiu na frente em nenhum jogo, ficou sem sofrer gol em apenas um desses 3 jogos e falhou em marcar em 2 dos 3 jogos que disputou. Só marcou 2 gols e sofreu 4. Tá? Então, por si só, eu concordo com esse favoritismo aqui do Liverpool a 1,50. Tá? Quando a gente puxa aqui para baixo, o Liverpool precisa de 2,43 finalizações de média para marcar um gol, quase 3 vezes menos do que o Crystal Palace. Então é um Liverpool também muito mais eficiente.
O primeiro tempo do Liverpool é muito melhor e o segundo tempo também. Então, sim, eu concordo com essa cotação do Liverpool. Acho, sim, interessante a gente pensar em trabalhar algo a favor do Liverpool por aqui. Se você é um trader, é melhor ainda, porque aí você tem a condição de pensar numa situação onde o Liverpool talvez não comece tão bem e você fica de fora. Não precisa se abraçar em todos os momentos. Obviamente, se ele começar muito bem, você já pode ir se encaminhando para o mercado. Se você é um punter, eu tenho sempre aquela memória afetiva de jogos onde o Crystal Palace já complicou a vida do Liverpool. Faz algum tempinho, né? Mas deixa eu pegar os últimos jogos entre eles aqui pra gente dar uma olhada, ó. O Liverpool, o último jogo entre eles, por exemplo, o Crystal Palace venceu. Foi lá em Anfield. Depois, o Liverpool venceu na casa do Crystal Palace. E depois um empate. Então, nos últimos, olha que loucura, nos últimos 4 jogos, 2 empates e uma vitória para cada lado. Vamos expandir um pouco mais. 5 jogos, aí teve vitória do Liverpool, 6, 7, 8, 9, 10. Aí tá bom. Se eu jogo para 10 jogos, aí já não é mais tão parelho. Aí o Liverpool tem um condicionamento de vitória muito maior. Se eu pego os últimos 6 jogos lá para trás, o Liverpool venceu todos. Então aí fica bem mais pesado pro lado da equipe do Liverpool, tá? Mas recentemente o Crystal Palace conseguiu complicar. Se você não tem tanta confiança, espera uma cotação mais elevada do Liverpool. Não te aconselho trabalhar com handicaps asiáticos, tá? Com cenários muito exóticos. O Liverpool já sim venceu o Crystal Palace por mais do que um gol de diferença na casa do Crystal Palace, mas no cenário recente é um Liverpool que tem tido um pouco mais de dificuldade. A última vez que visitou o Crystal Palace venceu, mas venceu por um gol de diferença apenas. Então talvez buscar um cenário de uma cotação mais alta seja melhor, tá? Das anotações que eu fiz até aqui, o Crystal Palace teve ambas marcam em 4 de 5 e o Liverpool venceu as últimas 5, inclusive venceu na Champions novamente, né? O Bolonha tinha vencido o Milan. Teve o 2,5 em 4 de 5 e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. No confronto direto, o under 2,5 apareceu em 4 de 5. Então eu não vou te indicar gols aqui no pré-live, você pode trabalhar isso no live, se você encontrar oportunidade. Qual oportunidade, Theo? Principalmente o Liverpool favorito na frente e o Crystal Palace se expondo. Mas eu não duvido, por exemplo, de uma situação de ambas marcam por aqui. É que o Liverpool tem sofrido poucos gols, né? O Liverpool tem sofrido uma situação, um gol, se eu não me engano, nos últimos 3 jogos. Mas no confronto direto, das vezes que o Liverpool visitou o Crystal Palace, não teve uma vez, não teve, e 2 vezes. Não é também um contexto de ambas marcam tão recente. Eu vou deixar também de fora. Vou marcar apenas como correção de preço aqui e fico de olho em alguma coisa a favor da equipe do Liverpool, tá bom? Os últimos jogos do Crystal em casa, somente uma vitória mesmo contra o Norwich na Copa da Liga Inglesa, então realmente é um momento melhor da equipe do Arne Slot, tá? Segundo horário do dia, 10h30 da manhã, 2 jogos ao mesmo tempo na Alemanha. O Borussia Dortmund não é favorito tanto assim, né, contra o União Berlim, porque é um time muito chato, muito forte na marcação, muito físico. E tem uma cotação bem mais elevada, tá? Eu nem vou colocar como favorito, pode se complicar, porque o mercado por si só já colocou uma cotação bem mais alta aqui para o Borussia Dortmund. Para mim é um jogo para correção de preço, tá? Não vou inventar moda por aqui. Nos últimos jogos entre eles, vamos dar uma olhada, ó. 2-0 Dortmund, 4-2 Dortmund, 2-1 Dortmund, 2-0 União Berlim, 3-0 Dortmund, 4-2 Dortmund, 2-0 Dortmund, 2-1 União Berlim e uma vitória do União Berlim aqui embaixo também. Então o Dortmund sim tem mais domínio, tem vencido mais, não necessariamente por ser um jogo físico, é um jogo under, costuma ser até um jogo com pelo menos 2 gols, a gente também pode pensar nesse cenário, tá? Dependendo da escalação do Dortmund aqui. O União Berlim realmente não tem vencido tanto o Dortmund. Porém, né, no cenário de Bundesliga, dentro de casa, o União Berlim está 100%. Já o Borussia Dortmund não. Isso também explica um pouco mais essa cotação elevada do Borussia Dortmund. Então, eu vou acabar colocando que o favorito pode se complicar, tá? Por quê, Theo? A odd já tá alta, mas ele ainda é favorito. E eu sei que, você tem essa mania de olhar para cá, ó. Não é pro escudo da Betfair, não. Inclusive, minha parceira tem bônus aí embaixo. É pro escudo do clube. E aí você às vezes vai ignorar uma cotação, ignorar um adversário. Nem sempre ele vai se complicar. Aliás, a complicação que eu digo não é não vencer o jogo, é ter um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, o Celtic tomou de 7 do Dortmund. O Dortmund teve uma hora que estava empatando o jogo 2 vezes. O jogo começou e depois quando ele tomou 1-1. Acontece, às vezes o Dortmund vai sair atrás, vai ter que virar o jogo. Vai, por exemplo, contra o Bochum. Dortmund saiu com 2-0 contra.
depois teve que virar. Então é uma complicação. Mas não quer dizer que ele não pode vencer. Para mim é um favorito que pode se complicar. Não porque o Dortmund não tá bem, ele tá bem. Fica de olho no Serhou Guirassy, que tá jogando muito bem no ataque. Mas porque o Union Berlin vem muito bem em casa, tá bom? Não é um time ofensivamente muito forte, o Berlim, mas defensivamente e fisicamente é sim um time muito forte. E o Dortmund sofreu 5 gols nos últimos 2 jogos que fez fora de casa. Então é bom tomar um pouco de cuidado. Leverkusen e Kiel. Já partindo aqui para o jogo no mesmo horário, aqui nós temos um jogo passível de se ignorar. Eu fiz questão de deixar ele aqui só para a gente poder mencionar, tá? O nível técnico entre as duas equipes é difícil de comparar, porque o Kiel ele acabou de subir para a primeira divisão. Então não é legal esse tipo de comparação. E aí o mercado vem com uma cotação de 1,09. Daí é o seguinte, se você é um trader que não tem metodologia para trabalhar cotações tão baixas, exclui esse jogo. Se você é um punter que não tem metodologia de precificação para trabalhar esses cenários mais extremos, exclui esse jogo. E acabou. Não tem muito o que inventar. Beleza? Eu, particularmente, Theo, prefiro excluir esse jogo do nosso planejamento. Mas é muito provável que o Leverkusen consiga uma vitória teoricamente fácil por aqui. Qualquer coisa diferente disso seria uma grande zebra. Porém, muito cuidado, porque essa cotação ela já está amassada. O máximo que pode... O Leverkusen, teoricamente, ele já venceu esse jogo, tá? O máximo que ele pode fazer é se complicar, não vencendo. E você, que vem nesse é certeza... buscando esse tipo de cotação merda aqui, ó, vai acabar se complicando, tá bom? Então, toma um pouco de cuidado. 11 horas, 2 jogos extremamente importantes na Inglaterra. Então, vamos lá embaixo. O Arsenal entra em campo e o time do City também. Vou colocar o Arsenal na frente porque ele aparece na frente aqui no radar esportivo. 1,14 já é uma cotação um pouco mais elevada do que a equipe do Leverkusen. Mas de novo, se não está na sua metodologia, exclui esse jogo. Se você não tem nem metodologia no trade nem no punch, exclui esse jogo, não tem problema nenhum, tá? O Arsenal vem numa fase muito sólida em relação a não tomar gol. O Arsenal está numa fase muito forte defensivamente. Tem sido difícil demais fazer gol na equipe do Arsenal. Inclusive agora na Champions meteu 2 no PSG. O PSG pouco teve hipótese. E o Southampton começou muito mal fora de casa, né? Foram 3 derrotas consecutivas, tomando 7 gols. No geral, o Southampton já tá lá na zona de rebaixamento. Então, assim, não tem muito o que inventar. É um jogo para back favorito ao Arsenal, se você tem metodologia no trade, principalmente dentro do primeiro tempo. E é um jogo, se você é um punter, que dá para você explorar, sim, uma linha de handicap buscando uma vitória do Arsenal por mais do que um gol de diferença, tá? Os últimos jogos entre eles, o Arsenal em casa, olha só, ele conseguiu empatar 3-3, um resultado horrível, mas tem 3-0, tem 3-1, tem 2-0, tem 2-0, ok? Porém, teve situações, e não foi só uma vez, onde o Southampton visitou o Arsenal e marcou gol. Ó, uma vez, aqui não, 2 vezes, 3 vezes, em 10. Em 10 não, né? Porque os enfrentamentos aqui dentro de casa provavelmente foram 5 ou 4. Então, não é assim um cenário tão impossível. O mercado acredita que é, com uma cotação acima de 2. Eu prefiro não te indicar, tá? Se fosse para trabalhar alguma coisa pensando no ambas marcam, eu olharia para o 2,5, já que é muito provável que o Arsenal consiga marcar pelo menos 2 gols, e caso o Southampton não consiga fazer o seu gol, o Arsenal pode ter chance de fazer o terceiro. Então o 2,5 não me parece um cenário ruim. O que é ruim e que é merda é essa cotação pré-live. Se você quiser trabalhar gols, pelo menos espere uma cotação melhor, tá bom? Vamos passar para o jogo do City com o Fulham, um pouquinho mais alto. Tá vendo como é que sobe degrau por degrau a cotação? Aqui você talvez já tenha uma metodologia também um pouco mais encaixada. Para mim, mesma coisa, um jogo para trabalhar a favor do City, né? Back favorito, se ele der padrão pra gente. O Fulham, vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio como é que tá a situação do Fulham no campeonato. Dentro de casa, o City venceu 2 e empatou 1. Contra quem o City empatou, Theo? Contra o Arsenal. Contra o Arsenal. Então sim, é esperado que o City possa perder pontos contra o seu principal concorrente, ou um dos seus principais concorrentes ao título, né? Provavelmente vai ser ele e o Liverpool. E o Fulham começou com derrota fora de casa para o United, mas já empatou 1 e venceu outra. Ainda não é um time constante. E obviamente tem uma dificuldade muito maior por enfrentar a equipe do City. Das últimas vezes que o City enfrentou o Fulham, você vê se a gente tem uma vitória do Fulham por aqui, não teve. Todas as últimas 10 vezes que o City enfrentou o Fulham, o City venceu o jogo. Duro, né? Duro. Pro Fulham, não pro City. Aí dentro da casa do City teve 5-1, 2-1, 4-1, 2-0, 4-0, 2-0, nem sempre cenários de handicap tão esticados. -3, -3,25, nem sempre. Dá para buscar então um cenário de, vamos pensar no -1,25, -2,25 para estourar, né?
estourando, né? No máximo, eu acho que é justo. Agora, se você quiser pensar no mercado convencional de resultado final, numa cotação mais elevada, aí você vai precisar torcer para que o Fulham segure o City. E vamos ser sinceros, fora de casa o Fulham só sofreu 2 gols até o momento em 3 jogos. Então, quem sabe ele não consiga fazer um jogo defensivo perfeito e você possa pegar uma cotação mais alta do City. E se o City não marcar, não tem problema. Pelo menos você pegou uma cotação mais elevada que no longo prazo, teoricamente, tende a te colocar numa situação de lucro, tá bom? Vamos passar agora para Itália. Jogo praticamente isolado no horário, porque não é praticamente porque ainda tem o Real Madrid, mas é um jogo que começa já sem ter muita concorrência ali. Inter de Milão e Torino. O Torino não é um adversário bobo. O Torino está na 5ª colocação, com a mesma quantidade de pontos do que a Inter. Então a cotação da Inter, é óbvio, está incumbido aqui dentro. Técnica, histórico do ano passado e, claro, o peso da camisa. Tá bom? Mas o Torino não vem fazendo uma temporada ruim. Vamos pegar aqui o PDF de apoio. O Torino fora de casa, nesse momento, ainda não perdeu na Itália. 2 vitórias e 1 empate. Inclusive tem um aproveitamento melhor do que a Inter dentro de casa. O Torino saiu na frente em todos os jogos que fez fora de casa. A Inter em 67%. O Torino não falhou em marcar em nenhum jogo fora. A Inter também não falhou em marcar em casa. Então é um jogo, sim, que numericamente me parece ser um pouco mais parelho, tá? E olha que loucura, eu ia elogiar que o Torino não precisava de mais do que 2,5 finalizações no alvo para poder marcar um gol, mas olha quantas finalizações no alvo a Inter precisa para marcar, 1,86. Quase um chute por gol, né? Um chute no gol, um gol. É muito forte, tá? Mas enfim, não é uma Inter que engrenou ainda, tá? Venceu agora na Liga dos Campeões, um adversário mais acessível, né? O Estrela Vermelha, mais do que a sua obrigação, porém, enfrenta um adversário chato. Nos últimos confrontos entre eles, a Inter tem levado a melhor, né? Nos últimos 10 jogos, acho que só teve aqui um empate, o resto, todas as vitórias da Inter de Milão. Foram 9 vitórias, então, e um empate. Então, o cenário, o histórico, favorece a equipe da Inter. É o suficiente para a gente aceitar essa cotação de 1,33? Eu, Theo, não colocaria dinheiro no pré-live, tá? É aquela coisa do favorito pode se complicar pelo condicionamento do adversário, que está numa fase muito boa, tá? Então eu sei que a Inter deve vencer esse jogo, mas eu não vou buscar aí me abraçar na Inter a qualquer preço. Eu preciso olhar para o meu adversário, ter um pouco de respeito e entender que talvez essa cotação da Inter pudesse estar um pouco mais alta. Mas a Inter venceu 9 dos últimos 10. É verdade. Mas o momento do Torino talvez nunca tenha sido tão bom. Você não concorda? No cenário recente. O Torino sempre foi um time de meio para baixo da tabela. Esse início, ele tá muito bem. Então eu acho que ele merece um pouquinho de atenção. Eu, se fosse trabalhar a favor da Inter, trabalharia no trade, dentro do trade, para back favorito, se eu encontrasse uma Inter muito bem, ou, se eu quiser muito trabalhar a favor da Inter, esperar para ver como que a Inter está se comportando, e se eu encontrar um cenário bom no segundo tempo com uma odd mais alta, eu pegaria. De resto, para mim é um jogo até para correção de preço, porque se o Torino começar bem e se a Inter não começar entregando o que o mercado espera, essa cotação ela vai ter que acabar subindo. Não te aconselho tirar o olho desse jogo, esse que é o problema, né? Vou falar aqui, ó, aqui o jogo do Real Madrid começando já. Por quê? Olha aqui a informação que eu acabei de te passar em relação ao aproveitamento de finalizações. Se você não tiver muito ligado na tua leitura de jogo, se você é um trader, um contra-ataque é o suficiente. Às vezes 2, e você pode se safar no primeiro. O aproveitamento das duas equipes é muito forte, então tomar um gol contra a posição nesse jogo pode ser bem provável. Bater na madeira, mas toma cuidado, tá? Toma cuidado. Praticamente no mesmo horário, Real Madrid e Vila Real. Aí tem aquela questão de pagar o pato, né? Real Madrid acabou de perder. Há muito tempo não perdia um jogo de Liga dos Campeões, acabou de perder para a equipe do Lille por 1-0. Uma zebra, né? Apesar do Real Madrid ter sofrido gol com frequência, inclusive sofreu também para o Stuttgart, não tinha jogado bem contra o Stuttgart, eu imaginava que o Real poderia pelo menos marcar também o seu gol. O empate também não ficaria assim tão feio, mas o Real perdeu. E agora, teoricamente, olha para o Vila Real, pensando aí em fazer o Vila Real pagar o pato. Nos últimos jogos, o Vila Real não vem mal. Aí que é o problema, né? O Vila Real fora de casa é o segundo melhor visitante da competição, com 3 vitórias em 4 jogos. A equipe não teve nenhuma derrota. O Real Madrid em casa teve 100% de aproveitamento. Nos últimos jogos entre eles, um 4-4 na casa do Vila Real, 4-1 para o Real em casa, depois um empate 0-0 aqui na casa do Real, uma vitória do Real Madrid por 2-1 e uma vitória por 2-1. No cenário recente, existiram sim algumas goleadas, esse 4-1 aqui e só. De resto, vitórias do Real Madrid quando acontecem por um gol de diferença, aqui ó, 3-2, 2-1,
2-1. Carregado de empate também, ó, 1-1, 0-0, 0-0. E vitórias do Vila Real, 3-2 e 2-1. Então, com todo respeito ao Real Madrid, eu não colocaria dinheiro em back real aqui. Eu não colocaria. Você, como um trader que vai trabalhar ao vivo, vir para esse jogo encontrando um recorte do jogo onde o Real Madrid está massacrando o Vila Real, justifica uma entrada a favor? Justifica. Provavelmente eu vou fazer. Agora, eu olhar para esse jogo, bater o olho e comprar essa cotação de 1,27 a qualquer custo, eu tomaria cuidado. É um favorito que pode se complicar? Você acha que não? Com o Vila Real desse jeito? Eu acho que sim, né? Ah, Theo, mas e se ele não se complicar? E se ele golear? Parabéns. Nós estamos colhendo informações. Qual que é a informação aqui? O Real Madrid vem mal? Não, ele não vem mal. Ele é um dos melhores mandantes da La Liga. Mas o Vila Real vem mal? Não vem. Ele vem bem. Ele vem muito bem fora de casa. E nos últimos confrontos com o Real Madrid, ele tem dado trabalho. Então, o Real Madrid, ele pode se complicar. Ele não é que ele vai. Ele pode. E aí, o que isso significa? Para você dar um passo para trás, pensar 2 vezes, não se abraçar a qualquer custo, não olhar só para escudo, ok? Mas é verdade, o Real Madrid vai ter que entrar com uma gana um pouco maior por conta dessa derrota na Liga dos Campeões, tá? E eu só te aconselho a olhar para isso daqui. Dá para pensar em correção de preço, claro, né? Se o Real Madrid não entregar o que espera, essa cotação ela pode vir a corrigir, mas toma um pouco de cuidado. Tá bom? Para finalizar a parte europeia, vamos falar sobre Sporting e Casa Pia. Uma cotação de 1,11, que é muito parecido ali com o cenário do Leverkusen. Se você não tem cotação, se você não tem metodologia para esse tipo de cotação, exclui esse jogo. Esse jogo vai acontecer 4h30, mesmo horário da maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro. Ninguém vai te julgar se você excluir ele, fica tranquilo. Dá para você, se você é um trader, trabalhar aqui num back favorito ao Sporting. O Sporting foi um dos melhores times que eu trabalhei na temporada passada nessa metodologia. Ficar de olho, obviamente, no craque Gyökeres do Sporting, se você trabalha mercados exóticos, né, de finalização, cabeceio, gols, assistência. É um cara que está sempre participando demais. E como ele não vem marcando nos últimos jogos, provavelmente ele vai acabar participando nesse ou no próximo jogo, vale a pena ficar de olho. Mas não vou perder muito tempo com essa análise porque é uma coisa básica. O Casa Pia, ele tem um cenário de contra-ataque forte. Então isso aí você tem que tomar um pouco de cuidado. De resto, o Sporting geralmente coloca a marcha aqui e vai embora, tá? Vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrenta o Bragantino fora de casa, em São Paulo, mas fora de casa, com uma cotação de 1,85. É favorito por quê? Porque tem uma campanha recente de campeão, né? Os últimos jogos do Palmeiras é absurdo. A gente teve uma vitória contra o São Paulo no Brasileirão 2-1, um empate com o Botafogo na Copa Libertadores e depois é só vitória. Vitória contra o Cuiabá, contra o Atlético Paranaense, contra o Criciúma, contra o Vasco, contra o Atlético Mineiro. Ah, mas contra o Cuiabá era uma equipe acessível. Ah, mas contra o Atlético Paranaense estava desfocado, estava focado nas Copas. Ah, mas contra o Criciúma também era uma equipe acessível. Ah, mas contra o Vasco... mas não interessa. O Palmeiras, ele fez o que tinha que ser feito. E no Brasileirão é isso que importa no final, fazer o que tem que ser feito. Coisa que o Bragantino não vem fazendo, vamos ser sinceros. O Bragantino ele vem tendo péssimos resultados, né? Uma vitória aqui contra o Bahia nos últimos 10 jogos. Eu sei, se a gente filtrar o Bragantino dentro de casa, o Bragantino ele não perde com tanta frequência. Ele venceu 7 dos 13 jogos que disputou, mais da metade. Teve 2 derrotas apenas nos últimos 8 jogos. Eu sei, mas a fase do Bragantino emocionalmente me preocupa muito mais do que a fase de futebol, porque o Bragantino tem de onde tirar. É um time forte, é um time sólido e tem um bom treinador. Mas, emocionalmente, eu acho que o Bragantino sentiu muito as eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Então, sinceramente, eu acredito que o Bragantino pode até vir a disputar contra o rebaixamento nessas 10 rodadas finais. Eu não consigo discordar da cotação do Palmeiras. Mas é claro que se o Bragantino tem de onde tirar, ele pode causar um pouco mais de dificuldade para a equipe do Palmeiras. Olha só, o Bragantino em casa ele foi o primeiro a marcar em 62% dos jogos. O Palmeiras não consegue alcançar esse número fora de casa. O Bragantino falha em marcar pouquíssimo. Acho que apenas 1 ou 2 jogos ele falhou em marcar. Só que ele sofre gol com muita frequência. O Palmeiras já falha um pouco mais em marcar fora de casa e sofre menos gols, né? Por si só, eu já olho aqui e penso no cenário talvez de um ambas marcam. Quanto é que tá essa cotação? 1,91? Não é ruim. Não é ruim. Porque o Palmeiras tomou gol do Atlético Mineiro, que tem um ataque bom. Tomou gol do São Paulo, que tem um ataque bom. Mas ele não tomou do Atlético Paranaense, desfocado, do Criciúma e do Cuiabá, do Vasco. Mas o Bragantino tem condição de marcar. Eu não acho ruim esse ambas marcam também, óbvio. Vou pensar no cenário de pelo menos 2 gols. Nos últimos jogos entre eles, 2-1, 1-0, 2-1, 1-1, 2-0, 2-2, 2-0, 2-1, 1-1 e 4-2. Então, o ambas marcam ele é bem frequente, tá? Quando o Palmeiras visita o Bragantino, vamos lá,
Vitória do Bragantino por 2-1, vitória do Palmeiras por 1-0, empate 2-2, empate 1-1. Então, uma vitória para cada lado e empates, tá? Então, olha só, vamos ser sinceros, é um favorito que pode se complicar. A fase do Palmeiras é melhor? É. Hoje joga como campeão? Joga. Pode até assumir a liderança se o Botafogo se complicar? Pode. Mas vai enfrentar uma equipe que tá bem? Não tá bem, mas tecnicamente tem de onde tirar e já complicou recentemente a vida do Palmeiras. Então, não é uma cotação errada, na minha opinião, mas se eu fosse você, eu buscava uma cotação um pouco mais elevada. E óbvio, dá para pensar no cenário de correção de preço por aqui se você é um trader, tá bom? Atlético Mineiro e Vitória. O Galo acabou de vencer o Vasco de virada na Copa do Brasil e tem um jogo da volta agora, daqui a... dá tempo de descansar. Vixe, tranquilo. O jogo da volta é logo depois do final da data FIFA. Então, de boaça, o Galo provavelmente vai vir com bastante foco contra o Vitória que hoje disputa contra o rebaixamento, e o Galo que busca uma aproximação aqui do pelotão de frente. Não é o mesmo, claro, né? Não é a mesma motivação, o Galo tá muito longe lá da galera de cima, dificilmente o Galo vai disputar G4, então tem toda essa questão de motivação, o Galo pode fazer um rodízio no elenco, pode tentar fazer uma preparação muito maior aí pro jogo de São Januário, no dia 17, mas como é muito distante, fica até estranho, né, da gente pensar num Galo desfocado. Então assim, focado eu acho que ele vai até tá? Mas o Vitória ele tem muito mais interesse nessa partida em relação à fuga do rebaixamento. Só que eu não consigo discordar da odd do Galo. Para mim, de fato, pelo fato do Vitória só ter vencido 3 partidas fora de casa e ter vindo aqui de uma sequência de 2 vitórias apenas nos últimos 8 jogos, sendo que 6 jogos foram derrotas, não dá para descartar que pensar numa vitória do Galo é um cenário plausível. A única coisa que me causa pulga atrás da orelha, de fato, é a distância que o Galo tem hoje pro pelotão de cima e a questão da motivação, tá? A gente já viu o Atlético vacilar dentro de casa recentemente contra equipes que a gente não esperava. Então, vamos tomar um pouco de cuidado. Nas Copas, vem muito bem, tá? Porém, eu vou dar o braço a torcer. É sim um jogo para mim, para ficar de olho a favor do favorito. Se você puder pegar uma cotação mais alta, seria interessante. O Galo abre o placar com frequência, falha pouco em marcar, tem um ataque mais efetivo, uma defesa mais sólida, precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol e não tem destaques de superioridade nem no primeiro nem no segundo tempo, tá? O Galo é superior tecnicamente, ok? 100% dos jogos do Galo em casa e 86% dos jogos do Vitória fora, com over 1,5, então me parece também um provável jogo aqui para pelo menos 2 gols. A cotação, claro, vai estar ruim, mas ao longo do jogo ela pode ficar um pouquinho melhor, tá bom? Atlético Paranaense e Botafogo. Não temos favoritismo aqui. O mercado já colocando a cotação do Botafogo mais elevada. É levemente favorito, mas nem precisa colocar aqui favorito, pode se complicar, porque o mercado já fez as honras, né? Para mim é um jogo para correção de preço, um jogo onde o Atlético Paranaense obviamente vai ser cobrado, né? Por conta dessa eliminação na Sul-Americana. Acabou de ser eliminado aqui pelo Racing, tomando um cacete. Depois perdeu para o Flamengo e vai precisar reencontrar as vitórias dentro de casa. Mesmo tendo vencido o Racing aqui no Campeonato Brasileiro, dá uma espiada nisso daqui. Olha isso. Vê se isso daqui condiz com o que a gente sabe que o Atlético Paranaense pode entregar dentro de casa. Mas nem ferrando. O Atlético Paranaense costuma ser um dos adversários mais temidos em casa no Brasileiro. Se não for um dos piores de se enfrentar, tá ali no top 3, tá? Não só pelo estilo de jogo, mas pela torcida. É um ambiente hostil. E claro, o Botafogo pode tentar olhar pelo copo meio cheio, falando, não, a fase tá ruim, mas meus amigos, agora o Atlético Paranaense não tem mais desfoque nenhum. E, para piorar, ele tá se aproximando da zona de rebaixamento, então vem cobrança aí. Ele vai para cima do Botafogo para tentar pontuar pelo menos. E óbvio, para mim, é um Botafogo que pode se complicar. Pensando na busca pelo título, o Botafogo tem que tentar de tudo vencer ou pelo menos empatar esse jogo, porque o Palmeiras também tem um jogo difícil e pode acontecer do Palmeiras ter uma sorte um pouco melhor, uma competência um pouco melhor e acabar na liderança momentânea do campeonato. Então, toma um pouco de cuidado, tá? Se você quer se abraçar só pelo fator líder aqui. Botafogo realmente sai na frente do placar com mais frequência, falha pouco em marcar, tem um aproveitamento bem melhor, tem um primeiro tempo igual e um segundo tempo melhor. Então o melhor momento do Botafogo é na segunda etapa, tá? O Botafogo também tem marcado bastante de bola aérea, assim como o Atlético Paranaense. 71% dos jogos do Botafogo, 83% do Atlético Paranaense, com over 1,5. Também não me parece um jogo ruim para pensar em 2 gols. Inclusive a cotação não é ruim. Aliás, é péssima. É péssima. Eu achei que ia estar perto de 1,50 aqui. Mas no live dá para pensar. Deixa eu dar uma olhada nos últimos confrontos, ó. Botafogo visitando o Atlético Paranaense.
1-0 para o CAP, 2019. 1-1, 2020. 3-0 para o CAP, 2022. 3-2 para o CAP, 2022. 1-0 para o CAP, 2023 e só. Então, já deu para perceber, né? Que visitar o Atlético Paranaense é ferro, é difícil, tá bom? Então, muita atenção ao vivo nesse jogo, porque o Botafogo precisa passar por essa aprovação aí que é o CAP, porque senão a situação pode ficar complicada. Flamengo e Bahia. Flamengo com um novo treinador, novo jeito de jogar. Já deu para sentir um pouco do gosto ali no jogo contra o Corinthians. Flamengo tendo um estilo de marcação agressiva e, obviamente, pelo que o Felipe Luiz falou, esse vai ser o estilo do Flamengo daqui para frente, tá? Isso desgasta, faz o Flamengo se arriscar, cede chance pro adversário, mas deixa o Flamengo muito mais agressivo, tá bom? Então, para mim, eu já penso direto aqui num cenário para pelo menos 3 gols, tá? Por quê? Porque o Bahia também é uma equipe forte, uma equipe que gosta da bola, que gosta de contra-atacar. Não duvido de um ambas marcam por aqui, com uma cotação muito boa, esse 1,91 não é ruim, tá? É um jogo para correção de preço, o favoritismo aqui do Bahia é leve, mas a gente tem que lembrar o seguinte, Rogério Ceni nunca venceu a equipe do Flamengo e o Bahia também vem numa draga danada sem conseguir vencer o Flamengo nos últimos 10 não, é bem mais, tá? É que aqui só foram 10 jogos. E a loucura é que em todos os últimos jogos aqui, esses últimos 10, o Flamengo venceu com sequência, tá bom? Mas claro, é um Bahia muito mais organizado, muito mais centrado, bem treinado, mas tem um calcanhar de Aquiles ali com o Flamengo. E o Flamengo começou a jogar bem justamente agora. Vamos ver se ele vai conseguir se manter. No histórico da competição, o Flamengo vem de 4 derrotas seguidas. Claro, levanta o questionamento, a dúvida, mas é um Flamengo que já mostrou uma coisa diferente, né? Não tem nada mais rápido para dar resultado no Brasil do que uma queda de treinador. É impressionante. O Bahia sai mais na frente do placar, falha menos em marcar do que o Flamengo, ficou mais jogos sem sofrer gol. O primeiro tempo é igual, no segundo tempo o Bahia é melhor, mas é um segundo tempo bem over. 57% dos jogos do Bahia, e do Flamengo 77% foi over 1,5, mas eu, sinceramente, com esse Flamengo mais agressivo, me vem na cabeça esse jogo para gols, tá bom? Corinthians e Inter, jogo para correção de preço, tem todo um histórico aí de rivalidade por conta daquela questão do DVD, é um Internacional que vem buscando aproximação ao G4, é um Corinthians que vem buscando saída da zona de rebaixamento, um Corinthians que não fez um jogo tão bom contra o Flamengo, fora de casa na Copa do Brasil, mas o resultado acabou sendo bom, Corinthians que no Campeonato Brasileiro não consegue desempenhar tão bem como vem desempenhando nas Copas, mas é um time que, em casa, é dificílimo de ser batido. Só que o Inter fora de casa agora também, né, no cenário geral, tanto fora quanto dentro, depois que ele focou só no Brasileirão, depois que ele foi eliminado da Sul-Americana pelo Rosário, o Inter vem muito forte. Então, para mim, eu não me abraçaria em nada nesse jogo. Esse jogo, para mim, é 100% para correção de preço. Nos últimos jogos entre eles, na casa do Corinthians, 2-1 para o Inter, 2-2, 1-1, 1-0 para o Corinthians e 0-0. Tem sido um jogo muito apertado. E o empate aqui aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 7 vezes, tá? No cenário geral. Então, para mim, é um jogo para 100% leitura. Não vou te indicar gols aqui. Um jogo amarrado, tá? Cuiabá e São Paulo. Outro jogo difícil. O Cuiabá dentro de casa, ele tá longe de ser uma equipe forte. Teve 2 vitórias só em 14 partidas. O São Paulo fora de casa tá longe de ser uma equipe forte, mas acabou conseguindo uma vitória bem interessante fora de casa contra o Cruzeiro. Ninguém esperava, porque era um jogo ali antes do cenário de Libertadores, se eu não me engano, né? Contra o Botafogo. E o São Paulo conseguiu vencer o Cruzeiro. Depois, na Libertadores, fora de casa, empatou com o Botafogo 0-0, mas não consegue ter uma sequência fora de casa de pontuação, de vitórias, como se espera do time do São Paulo. Só que agora, com a eliminação na Libertadores, podendo focar no Campeonato Brasileiro, talvez a gente veja um São Paulo um pouco mais forte, tá? É uma equipe que saiu mais na frente do placar do que o Cuiabá, falhou menos em marcar. O número de gols marcados e sofridos é bem parecido. Primeiro tempo e segundo tempo são bem parecidos. Aproveitamento é bem parecido. Então, realmente, não dá para descartar, não dá para ignorar aqui que é um jogo bem parelho mesmo. Um jogo para correção de preço, eu não vou inventar moda, tá? Se você quer trabalhar a favor do São Paulo, pensa pelo menos no empate anula, porque o Cuiabá também está ameaçadíssimo de rebaixamento e precisa pontuar. Para finalizar, Vasco e Juventude. O Juventude, ele de fato é uma zebra aqui, porque os resultados do Juventude fora de casa não são muito bons. Se a gente conseguir focar no número de vitórias, uma vitória apenas do Juventude fora de casa já indica qual que é a situação, né? E por mais que o Juventude seja uma equipe que dentro de casa seja muito forte, o Juventude ele não está livre de uma disputa contra o rebaixamento. Basta ele começar a vacilar em casa, como vacilou, por exemplo, contra o Bragantino, para ele poder sim ser um candidato ao rebaixamento, porque o desempenho fora é muito ruim. Então o Vasco, que teve um resultado ruim na Copa do Brasil, mas que não é
nenhum alarde, não precisa fazer nenhuma tempestade. Uma desvantagem de um gol é totalmente possível de ser recuperado, de ser revertido. O Vasco que no último jogo dentro de casa acabou perdendo o seu confronto aqui contra a equipe do Palmeiras. Era um jogo onde o Vasco tinha essa questão do foco, né? Que logo 2 jogos depois ia pegar o Atlético Mineiro, mas o Palmeiras de fato tá jogando muito bem. Mas para mim, na comparação técnica aqui, o Juventude de fato ele é bem pior. Seria uma grande zebra para mim se o Vasco pelo menos não empatasse esse jogo, tá? O Juventude sofreu quase 2 gols por jogo, tem um ataque ruim. O Vasco precisa quase da metade de finalizações no alvo para marcar um gol, sai mais na frente. Enfim, para mim, de fato, essa cotação ela tá justa. Dá para pensar aqui numa correção de preço, porque se o Vasco não começar entregando o que o mercado espera, essa cotação ela tem que subir. Mas se ele começar entregando, você pode até pensar num trabalho contra o Juventude. Se você é um punter, dá para pensar numa cotação mais elevada do Vasco, né? Eu não te indicaria aqui um handicap, mas talvez no segundo tempo pensar numa cotação do Vasco acima de 2 para valer um pouco mais o risco, tá? Lembrando que o David, jogador do Vasco, acabou tendo uma lesão de ligamento, né? Acho que vai ficar fora praticamente toda a temporada, se eu não me engano, o restante da temporada. E o Vasco não precisa desfocar do Brasileiro agora, porque o jogo da volta contra o Galo é só dia 17, depois da data FIFA, então tem sim que focar no Campeonato Brasileiro. O Vasco tá aqui na 9ª colocação e pode buscar uma aproximação do G6, né? Hoje em dia o Brasil tem bastante vaga para Libertadores. Eu vou deixar o restante dos jogos listados para complemento, de grade, aqui embaixo no link do Radar Esportivo. Fica aqui embaixo o espaço para você me ajudar com correções e complementos. E lembre-se, apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, proteja o seu capital, isso é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se você não é inscrito por aqui, vai ser um prazer ter você por aqui amanhã. Um abraço.